Rodrigo Mendes estava sentado na sala de espera do consultório da doutora Helena Campos quando recebeu a notícia que mudaria tudo. Não a notícia do câncer, essa ele já tinha recebido 3 semanas atrás. A notícia que realmente importava veio quando ele perguntou a pergunta que vinha evitando. Quanto tempo? Doutora Helena tirou os óculos lentamente, como sempre fazia quando precisava entregar más notícias. Em 8 meses tratando Rodrigo, ela tinha aprendido que ele valorizava a honestidade acima de tudo. 4 a 6 meses, talvez 8 se responder bem ao tratamento paliativo. Mas, Rodrigo, preciso ser honesta, câncer pancreático neste estágio é agressivo e já mestatizou para fígado e pulmões. Rodrigo assentiu, processando a informação como processava relatórios trimestrais, friamente, analiticamente, sem emoção aparente. Opções de tratamento? Paliativo apenas. Podemos prolongar e melhorar qualidade de vida, mas não há cura. Quimioterapia agressiva pode te dar alguns meses extras, mas com efeitos colaterais severos. Ou podemos focar em conforto, minimizar dor, maximizar tempo de qualidade. Tempo de qualidade fazendo o quê? Rodrigo perguntou, e havia algo em sua voz que fez Helena pausar. Como assim? Doutora Helena, eu trabalho 16 horas por dia, 7 dias por semana, há 30 anos. Não tenho hobbies, não tenho amigos, nunca me casei, nunca tive filhos. Moro sozinho em apartamento de 1.200 metros quadrados e a única pessoa que me visita é a empregada 2 vezes por semana. Ele a encarou. Me diga, o que é tempo de qualidade para alguém que não tem vida fora do trabalho? Helena não tinha resposta. Rodrigo saiu do consultório e voltou para sua cobertura no Itaim Bibi. O trânsito estava horrível, levou 1h40 minutos. Ele passou o tempo inteiro no telefone, resolvendo crises da empresa, como sempre. Quando finalmente chegou em casa e o elevador privativo se abriu direto no seu apartamento, Rodrigo ficou parado na entrada por um longo momento. Silêncio absoluto. Apartamento vazio, imaculadamente limpo, perfeitamente decorado por designer caro. A arte nas paredes que custou milhões, mas que Rodrigo nunca realmente olhava. Móveis italianos sob medida em que nunca sentava, porque estava sempre trabalhando. Ele caminhou pelos cômodos vazios, sala de jantar com mesa para 12 pessoas, nunca tinha jantado nela nem sozinho. 3 suítes de hóspedes que nunca receberam hóspedes, academia particular que raramente usava, cinema particular que nunca assistia filmes. 1.200 metros quadrados de solidão sofisticada. Rodrigo se servia um uísque de 50 anos que custou R$80 mil a garrafa. Sentou-se na varanda com vista panorâmica de São Paulo e, pela primeira vez em décadas, realmente pensou sobre sua vida. Ele tinha construído a MedLife Pharma do zero. Órfão aos 7 anos, cresceu em instituições estaduais. Estudou com bolsa, trabalhou desde os 14, formou-se em farmácia aos 23. Aos 30, já tinha sua própria empresa de genéricos. Aos 40, era bilionário. Tinha tudo o que jurou ter quando era menino pobre: dinheiro, poder, respeito, segurança. Mas enquanto construía o império, nunca construiu mais nada. Namoros eram interrompidos quando interferiam com trabalho. Amizades eram descartadas quando não eram úteis. Família nunca foi opção. Para quê? Ele era autossuficiente. E agora ia morrer, sozinho, em apartamento de luxo vazio. A ironia era cruel. Construiu o império farmacêutico que salvava milhões de vidas, mas não podia salvar a própria. E pior, tinha todos os recursos para morrer confortavelmente, mas ninguém para testemunhar sua morte. Rodrigo tomou outro gole de uísque e percebeu algo perturbador. Quando morresse, quem choraria? A empresa soltaria a nota oficial, o board indicaria sucessor, funcionários fariam um minuto de silêncio, mas quem genuinamente sentiria sua falta? Ninguém. Ele seria enterrado em túmulo caro e solitário,
e a vida seguiria sem ele como se nunca tivesse existido. Essa percepção o aterrorizou mais que o diagnóstico. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou continuar a rotina normal, trabalhar, reuniões, decisões. Mas algo tinha quebrado. Ele olhava para executivos em reunião de board e pensava: algum de vocês se importa comigo como pessoa ou apenas como CEO? Sabia a resposta. Foi durante reunião particularmente tensa sobre fusão que valia 2 bilhões que Rodrigo teve a revelação. Carlos Mendonça, diretor financeiro, apresentava números quando Rodrigo o interrompeu. Carlos, você tem família? A sala ficou em silêncio. Carlos piscou, confuso. Sim, tenho esposa e 2 filhos. Quantos anos? Minha esposa tem 41. Meus filhos têm 15 e 12. Você janta com eles? Quando posso, sim. Com que frequência? Carlos estava visivelmente desconfortável. 3, 4 vezes por semana? E você é feliz fazendo isso? Jantando com sua família? Rodrigo, está tudo bem? Isso tem a ver com a fusão? Rodrigo percebeu que estava fazendo todos desconfortáveis. Desculpem, continuem a apresentação. Mas não conseguia se concentrar. Ficou pensando. Carlos tinha algo que todos os bilhões de Rodrigo não podiam comprar. Tinha pessoas esperando ele em casa, pessoas que se importavam se ele chegava ou não. Depois da reunião, Rodrigo ficou sozinho no escritório. E foi quando a ideia absurda começou a se formar. E se ele pudesse comprar? Não uma esposa ou filhos biologicamente, era tarde para isso, mas e se pudesse comprar a experiência? Pagar alguém para cuidar dele, estar com ele, fingir que se importava? A ideia era obscena, patética, desesperada. Mas ele estava desesperado. Rodrigo começou a pesquisar. Havia agências que forneciam cuidadores para idosos, mas não era isso que queria. Cuidadores eram pagos para tarefas médicas, não intimidade emocional. Ele precisava de algo diferente, algo que provavelmente não existia. Então, criou. Rodrigo convocou a doutora Helena para a reunião. Preciso de favor, não médico, pessoal. Estou ouvindo? Você atende pacientes de todas as classes sociais, correto? Pelo SUS também? Sim, faço trabalho voluntário no Hospital das Clínicas 2 manhãs por semana. Conhece famílias em situação difícil financeiramente? Helena o encarou com suspeita. Por quê? Rodrigo respirou fundo. Porque quero contratar uma. Não para trabalhar para mim no sentido tradicional. Vou soar insano, mas precisa ouvir até o final. E contou. Queria pagar família para adotá-lo pelos meses finais. Moraria com eles, comeria com eles. Seria incluído como membro familiar. Eles fingiriam afeto. Ele morreria cercado de pessoas, não sozinho em hospital. Helena o olhou como se tivesse enlouquecido. Rodrigo, você não pode comprar família. Posso comprar simulação de família, por tempo limitado, 6 meses. Mas não seria real. E daí? Real ou fingido, pelo menos não estarei sozinho quando morrer. E pelo menos eles ganham dinheiro que pode mudar a vida deles. Isso é profundamente antiético. É contrato entre adultos conscientes. Eu ofereço dinheiro, eles oferecem tempo e companhia. Ninguém está sendo coagido. Helena balançou a cabeça. E você acha que isso vai te fazer feliz? Saber que tudo é fingimento? Rodrigo ficou quieto por um momento. Não, mas vai fazer eu não morrer sozinho. E neste ponto aceito isso. Helena suspirou. Você está realmente desesperado. Estou morrendo sem nunca ter sido amado. Então sim, estou desesperado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quanto? Helena finalmente perguntou. 10 milhões. 5 adiantado quando assinarem contrato. 5 quando eu morrer, se cumprirem todas as cláusulas. Helena ficou sem palavras. Isso
É quantia que mudaria a vida de qualquer família pobre completamente. Exatamente. Por isso acredito que alguém aceitará. E o que você pede em troca? Rodrigo tinha pensado nisso extensivamente. Convivência. Vou morar na casa deles. Não quero trazê-los para minha cobertura, seria artificial. Quero autenticidade, mesmo que fingida. Eles devem me incluir em refeições, conversas, decisões familiares. Me chamar de pai ou avô, dependendo da idade. Demonstrar afeto convincente. Cuidar de mim quando doença progredir. E se perceberem que é insustentável, que é estranho demais, contrato permite que qualquer lado rompa com 30 dias de aviso, mas se romperem, perdem a segunda metade do pagamento. Você pensou em tudo? Penso em tudo. É como cheguei onde cheguei. Helena olhou para ele com mistura de pena e admiração. Isso é mais triste ou mais esperançoso? Não sei decidir. Ambos, como a maioria das coisas desesperadas. 2 semanas depois, Helena ligou. Encontrei uma família, mas, Rodrigo, eles estão realmente desesperados. Preciso que entenda. Se você fizer isso, vai estar aproveitando de sua vulnerabilidade. Estou oferecendo solução que beneficia ambos lados. Está oferecendo um Faustian Bargain. Toda transação é Faustian Bargain se olhar certo ângulo. Me dá detalhes. Helena enviou o arquivo com informações. Família Santos. João Santos, 45 anos, ex-metalúrgico, desempregado há 2 anos. Teresa Santos, 42 anos, faxineira, trabalha 14 horas por dia. Lucas Santos, 17 anos, trancou escola, trabalha como entregador. Marina Santos, 14 anos, bolsista escola pública, notas excelentes. Pedro Santos, 8 anos, cursando 3º ano fundamental. Situação financeira, crítica, 3 meses de aluguel atrasado, ameaça de despejo, dívidas totalizando R$47 mil. Comida racionada. Lucas trabalhando para ajudar, mas mal cobrindo o básico. Rodrigo leu o arquivo 3 vezes. Uma família de 5, lutando, tentando sobreviver dignamente em sistema que os esmagava diariamente. E ele estava prestes a oferecer quantia que resolveria todos os problemas, em troca de fingirem amá-lo. A imoralidade da situação não lhe escapava, mas estava além de questões morais. Estava morrendo e aterrorizado de morrer sozinho. Agende reunião, ele disse para Helena. Rodrigo, pense mais. Já pensei, agende. A reunião foi marcada num café neutro. Rodrigo chegou primeiro, vestindo terno de R$15 mil, relógio de 200 mil no pulso. Sentiu-se ridiculamente overdressed. Família Santos chegou 15 minutos depois. Rodrigo os reconheceu imediatamente pela descrição de Helena. João, homem grande, mãos calejadas de décadas em metalurgia, ombros curvados de derrota. Olhos que já viram demais. Teresa, pequena, magra demais, uniforme de faxineira mal escondido sob casaco velho. Mas sorria, apesar de tudo. Lucas, adolescente alto, magro, olhos desconfiados e raivosos. Não queria estar ali. Marina, menina séria com óculos baratos, livro sobre o braço. Observava tudo com inteligência aguçada. Pedro, criança hiperativa que não conseguia ficar quieto, pulando de cadeira em cadeira até Teresa fazê-lo sentar. Eles pareciam deslocados no café chique, desconfortáveis, vulneráveis. E Rodrigo estava prestes a explorar essa vulnerabilidade. Obrigado por virem, ele começou. Doutora Helena explicou a proposta? João e Teresa se entreolharam. João respondeu. Explicou, mas com respeito, senhor, parece estranho. É estranho, Rodrigo admitiu. Mas é genuíno. Estou morrendo, tenho 4 a 6 meses, e não quero morrer sozinho em hospital. Quero morrer cercado de pessoas. Por que não arruma pessoas de verdade? Lucas perguntou, voz cheia de acusação. Por que comprar? Rodrigo o encarou. Porque passei vida construindo império em vez de relacionamentos. E agora é tarde demais para o segundo, mas tenho recursos do primeiro. Então quer comprar o que não conseguiu construir? Lucas desafiou. Basicamente, sim. A honestidade brutal pareceu desarmar Lucas momentaneamente. Teresa interveio gentilmente. Senhor Rodrigo, o dinheiro, 10 milhões, isso mudaria a nossa vida completamente.
Pagaria todas as dívidas, garantiria a educação das crianças, compraria casa própria. Mas é muito dinheiro. O que exatamente o senhor quer de nós? Rodrigo explicou. Contrato, cláusulas, expectativas. Ele moraria na casa deles, participaria da rotina familiar, seria tratado como pai/avô. Vocês teriam que fingir afeto, ele disse claramente. Eu entendo isso. Não espero amor real, apenas convincente. Pedro, que tinha ficado quieto até então, perguntou com inocência de criança. Por que você não tem família de verdade? A pergunta simples acertou como um soco. Porque escolhi errado. Escolhi trabalho em vez de pessoas. E agora tá sozinho? Sim. Isso é triste. É. Marina, que tinha observado tudo em silêncio, perguntou. E se a gente começar fingindo, mas começar a gostar do senhor de verdade, isso mudaria contrato? Rodrigo piscou, não esperando a pergunta. Não mudaria contrato, mas seria inesperado? Mas possível? Suponho que sim. Marina assentiu, satisfeita com a resposta. João e Teresa pediram um momento privado. Levaram as crianças para fora do café. Rodrigo viu através do vidro. João gesticulando, Teresa com mão em seu braço, Lucas de braços cruzados, Marina falando sério, Pedro pulando. Família discutindo, algo que Rodrigo nunca tinha experimentado. Eles voltaram 15 minutos depois. Temos condições, João disse. Estou ouvindo. Primeira, as crianças não podem saber que é contrato. Para eles, o senhor é parente distante que veio morar com a gente. Não quero meus filhos crescendo sabendo que vendemos afeto. Rodrigo assentiu. Compreensível. Aceito. Segunda, o senhor tem que respeitar nossa casa, nossas regras, nosso jeito de viver. Não vai tentar mudar a gente só porque está pagando. Aceito. Terceira, quando chegar o fim, a gente faz direito. Funeral digno. O senhor não morre sozinho. Essa parte a gente garante de verdade, não fingindo. Rodrigo sentiu algo apertar na garganta. Obrigado. Aceito. Teresa acrescentou. E senhor Rodrigo, a gente vai tentar de verdade fazer o senhor se sentir parte da família. Pode começar como contrato, mas a gente vai tentar fazer virar real. Por que fariam isso? Por quê? Teresa disse simplesmente. Ninguém merece morrer se sentindo não amado. Nem pessoas que fizeram escolhas ruins. E com isso, o acordo foi feito. Advogados de Rodrigo prepararam um contrato meticuloso. 50 páginas de cláusulas, subcláusulas, contingências. João leu tudo com atenção dolorosa de homem que sabia que estava vendendo algo que não deveria ser vendido. Mas assinou. Os 5 milhões iniciais foram transferidos. João chorou quando viu o saldo. Teresa também. Era mais dinheiro que veriam em 10 vidas. Lucas recusou tocar no dinheiro. É dinheiro sujo, ele disse. É dinheiro que vai salvar essa família, João rebateu. Vendendo nossa dignidade. Dignidade não paga aluguel. Foi primeira de muitas brigas sobre o acordo. Rodrigo se preparou para a mudança. Vendeu cobertura, não precisaria mais. Doou a maioria dos pertences. Encheu 2 malas com roupas simples que comprou especialmente. Jeans, camisetas, nada de grife. Seus executivos ficaram chocados. Você está renunciando? Carlos perguntou. Estou delegando. Vocês tocarão a empresa. Eu vou me aposentar. Aposentar para quê? Para viver, finalmente. No dia da mudança, Rodrigo estava nervoso como nunca esteve fechando negócio de bilhões. A casa da família Santos ficava na cidade Tiradentes, Zona Leste. Bairro popular, casa simples, rua sem asfalto em alguns trechos. O motorista de Rodrigo parou na frente da casa. Construção modesta, pintada de azul desbotado, grade na frente. Tem certeza, senhor? O motorista perguntou, olhando ao redor com preocupação. Absoluta. Rodrigo desceu com suas 2 malas. A família inteira estava na porta esperando. Bem-vindo, Teresa disse.
e seu sorriso era genuíno apesar do constrangimento da situação. Rodrigo entrou. A casa era minúscula comparada ao que estava acostumado. Sala pequena com sofá velho, mas limpo, TV de tubo, piso de cerâmica rachado, cozinha apertada, 2 quartos, um para João e Teresa, outro compartilhada pelas 3 crianças. Onde eu fico? Rodrigo perguntou. Aqui, João apontou para o sofá na sala. A gente comprou o sofá-cama com o adiantamento. Não é luxo, mas está perfeito, Rodrigo disse. E para sua surpresa, era verdade. Ele montou suas coisas no pequeno espaço designado. Tudo o que possuía agora cabia em canto de sala de 15 metros quadrados. E pela primeira vez em décadas, Rodrigo não estava sozinho em casa. A primeira noite foi estranha para todos. Jantar foi arroz, feijão, bife fino, salada simples. Comida que Rodrigo não comia há anos, acostumado com chefes particulares e restaurantes estrelados. Mas sentado à mesa apertada com 6 pessoas, ouvindo Pedro tagarelando sobre escola, Marina reclamando de professora, Lucas em silêncio hostil, João e Teresa tentando manter conversa normal, era estranho, desconfortável, maravilhoso. Como tá a comida, seu Rodrigo? Teresa perguntou nervosa. Deliciosa, ele respondeu honestamente. Não era gourmet, mas era feita com cuidado, e isso fazia diferença. Depois do jantar, Rodrigo ofereceu ajuda com louça. Não precisa, Teresa começou. Quero ajudar. Então lavou pratos pela primeira vez em... Ele nem lembrava quando. Talvez nunca. Sempre teve empregada ou comia fora. Lucas observava com desdém. Nunca lavou o prato antes, né? Não, Rodrigo admitiu. Tá fazendo errado. Ensaboou demais. Me ensina, então. Lucas piscou, surpreso com o pedido, mas acabou mostrando como fazer. Às 9 da noite, família começou rotina de dormir. Crianças para o quarto, João e Teresa para o deles. Rodrigo ficou sozinho na sala preparando o sofá-cama. E então ouviu tudo. As paredes eram finas. Ele ouvia Marina e Pedro discutindo sobre quem dormia em qual parte da beliche. Ouvia Lucas no telefone com um amigo reclamando do velho esquisito na sala. Ouvia João e Teresa conversando baixo, Teresa dizendo vai dar certo e João respondendo espero que sim. Rodrigo deitou no sofá-cama, desconfortável, molas fracas, e ouviu vida acontecendo ao seu redor. Não era silêncio vazio de cobertura de luxo. Era barulho bonito de pessoas vivendo. E pela primeira vez em décadas, Rodrigo não se sentiu completamente sozinho ao dormir. Nos primeiros dias, todos eram excessivamente educados, cautelosos, fingindo normalidade que não sentiam. Rodrigo acordava às 6, hábito de décadas, e encontrava Teresa já preparando o café da manhã antes de sair para trabalho às 7. Dormiu bem? Ela perguntava sempre. Sim, ele mentia. O sofá era horrível e ele ouvia cada ruído da casa, mas não reclamava. João ficava em casa, ainda desempregado. Inicialmente evitava Rodrigo. Ficava no quarto ou saía para procurar trabalho, que Rodrigo suspeitava ser apenas desculpa para não conviver. Lucas saía cedo para trabalhar como entregador, voltava tarde, mal falava. Marina ia para a escola, voltava, estudava freneticamente no quarto compartilhado. Pedro era o único que parecia não achar situação estranha. Aceitou Rodrigo com facilidade surpreendente de criança. Vô Rodrigo, ele gritou no terceiro dia. Pode me ajudar com lição de matemática? Rodrigo olhou para João pedindo permissão. João apenas deu de ombros. Então Rodrigo sentou com Pedro e ajudou com frações. Algo tão simples, mas que nunca tinha feito. Você é bom nisso, Pedro disse. É professor? Não, empresário. O que é empresário? É alguém que manda em empresa. Tipo chefe? Tipo. Você é chefe de muita gente? Era, agora não mais. Por quê?
porque decidi fazer coisas diferentes. Tipo morar com a gente? Tipo. Pedro pensou sobre isso. Gosto de você morando aqui. É legal ter vô. A simplicidade da declaração acertou Rodrigo inesperadamente. Obrigado, Pedro. Na segunda semana, Rodrigo pediu para acompanhar João à entrevista de emprego. Por quê? João perguntou desconfiado. Curiosidade. Nunca fui à entrevista de emprego. Sempre fui quem entrevistava. Não quero sua ajuda conseguindo emprego. Não vou ajudar, só observar. João aceitou relutantemente. A entrevista era para a vaga de assistente de almoxarifado, salário de R$ 1.800. João, que tinha sido líder de equipe ganhando 4.500 antes da demissão, estava se candidatando. Rodrigo observou João ser entrevistado por garoto de 25 anos que claramente o olhava como velho demais, qualificado demais, desesperado demais. Vamos te ligar, o garoto disse, que significava não. No caminho de volta, João estava visivelmente derrotado. 200 de currículos, 17 entrevistas, 0 ofertas. Ele socou o volante do carro velho. Como eu caí tão baixo? Não caiu, sistema que é quebrado. Fácil falar quando você tem bilhões. Tive, mas não me trouxe aqui, trouxe. João olhou para ele. Por que você está realmente aqui, Rodrigo? De verdade. Rodrigo ficou quieto por momento. Porque construí império sozinho e percebi tarde demais que não quero morrer sozinho. E talvez porque quero saber como é ter família antes de acabar. Mesmo que seja falsa? Mesmo que comece falsa, esperando que talvez vire real. João suspirou. Você é o homem mais triste que já conheci, e eu me olho no espelho todo dia. Mas havia menos hostilidade na voz. Na terceira semana, Rodrigo começou a ter sintomas mais visíveis: cansaço extremo, náusea, dor que remédios mal controlavam. Teresa notou. Precisa ir no médico? Tenho consulta sexta-feira. É normal, progressão da doença. Posso ir com você? Rodrigo ficou surpreso. Não precisa. Eu sei, mas quero. Então Teresa faltou ao trabalho, perdendo diária de R$ 80, para acompanhar Rodrigo. Na consulta, doutora Helena examinou e deu notícias esperadas. Doença progredindo conforme previsto. Talvez 3 a 4 meses restantes. Teresa segurou mão de Rodrigo ao ouvir isso, sem pensar. Só segurou. E Rodrigo percebeu. Ela estava realmente preocupada, não era performance. Por que fez isso? Ele perguntou depois, no ônibus de volta. Rodrigo insistiu em usar transporte público para experimentar vida normal. Fiz o quê? Segurou minha mão. Ninguém estava olhando, não precisava fingir. Teresa olhou pela janela do ônibus. Não estava fingindo. Você recebeu notícia ruim. Eu fiquei triste. Reagi natural. Mas você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que você está morrendo sozinho e assustado. E isso dói de ver. Rodrigo não sabia o que dizer. Obrigado por se importar, mesmo que não devesse. Todo mundo deveria se importar com todo mundo. Só porque o mundo esqueceu, não significa que a gente tem que esquecer. Naquela noite, houve jantar especial. Teresa fez macarronada, prato favorito de Pedro. Na mesa, o ambiente estava menos tenso. Pedro falava sem parar. Marina contou sobre prova que tirou 10. Até Lucas participou grudgingly. E Rodrigo observava. Apenas observava a família funcionando. João servindo comida. Teresa verificando se todos tinham o suficiente. Pedro derrubando molho na camisa. Marina explicando física quântica. Ela era fascinada. Lucas no celular, até Teresa mandar guardar. Caos familiar. Lindo caos. Vô Rodrigo, Pedro disse de repente. Você tem família? Silêncio desconfortável. Não, Rodrigo respondeu. Por isso vim morar com vocês. Mas você tinha família antes, quando era criança? Não, fui criado em orfanato. O que é orfanato? Lugar onde crianças sem pais vivem. Pedro processou isso. Então você nunca teve família? Não.
Isso é muito triste. É. Mas agora você tem. A gente é sua família. A inocência pura da declaração silenciou a mesa. Marina cutucou Pedro. Pedro, para! Mas Rodrigo estava visivelmente emocionado. Obrigado, Pedro. É muito gentil. Não é gentil, é verdade. Você mora aqui, come com a gente, ajuda com lição. É família. Lucas se levantou bruscamente. Vou pro quarto. E saiu, deixando todos desconfortáveis. Mais tarde, Rodrigo ouviu, paredes finas, Lucas e Marina discutindo. Ele não é família, Marina. Mas Pedro acredita que é. Porque é criança. Mas a gente sabe a verdade. Ele tá pagando pra gente fingir. E daí? Ele parece legal. Legal? Ele é bilionário que provavelmente explorou milhares de pessoas para ficar rico e agora quer comprar o que não conseguiu ter de verdade. Ou talvez ele é só velho sozinho que cometeu erros e está tentando consertar antes de mover. Você é muito ingênua. E você é muito cínico. Rodrigo deitou no sofá-cama ouvindo e percebeu. Lucas estava certo. Ele estava comprando o que não conseguiu ter de verdade. Mas estava errado também, porque algo estava acontecendo que Rodrigo não previu. Ele estava começando a genuinamente se importar com essas pessoas. A rotina foi se estabelecendo. Rodrigo acordava, ajudava Teresa com o café da manhã, levava Pedro na escola, grande evento. Pedro adorava ir no carro do vô, mesmo sendo Uber. Voltava, conversava com João sobre vida, universo, tudo. João foi se abrindo, falou sobre metalurgia, sobre como amava trabalho, sobre vergonha de desemprego. Sabe o que é olhar para os seus filhos e não conseguir dar o básico? João disse um dia. Quebra a gente. Por isso aceitou meu acordo. Por isso aceitei, mas não significa que gosto dele. Eu sei. Você não entende, você nunca teve que escolher entre dignidade e sobrevivência. Rodrigo pensou. Você tem razão, nunca tive, mas posso aprender? João olhou com surpresa. Aprender o quê? Como é viver assim, com pressões que nunca tive, com escolhas impossíveis que nunca enfrentei? Por que ia querer aprender isso? Porque passei vida numa bolha e vou morrer sem saber como a maioria das pessoas realmente vive. Isso parece perda. João deu risada sem humor. Você é esquisito, velho. Eu sei. Mas conversas continuaram e João foi se tornando menos hostil. Marina era enigma. Ela observava Rodrigo constantemente, analisando. Um dia o pegou na cozinha. Posso perguntar algo? Claro. Por que você nunca se casou? A pergunta direta o surpreendeu. Nunca achei tempo. Trabalho sempre veio primeiro. Mas você não ficou sozinho? Com vontade de companhia? Sim, mas ignorava. Achava que era fraqueza. E agora? Agora percebo que era necessidade humana e eu neguei ela até quase acabar. Marina assentiu. Você se arrepende? De cada dia que escolhi trabalho sobre vida. Então por que fez? Porque tinha medo. De quê? De ser pobre de novo, de não ser importante, de não importar. E importa agora? Para alguém? Rodrigo olhou para ela. Não sei. Estou tentando importar para vocês, mas sei que é artificial. Talvez começou artificial, mas não significa que tem que continuar assim. E saiu, deixando Rodrigo pensando. No segundo mês, rotina estava estabelecida. Rodrigo era parte do ritmo da casa. Ajudava no que podia. Lavar louça, ainda não era bom nisso. Ajudar Pedro com lição, ouvir Marina falar sobre sonhos de ser médica, conversar com João sobre procura de emprego. E lentamente, imperceptivelmente, Rodrigo foi se transformando. Homem que sempre usou terno, agora usava calça de moletom. Homem que sempre comeu em restaurantes caros, agora apreciava feijão bem temperado. Homem que nunca assistiu TV aberta, agora ria com novelas que Teresa adorava. Ele foi se tornando normal e descobriu que gostava. Mas nem tudo era harmônico. Lucas continuava hostil, evitava Rodrigo. Quando forçado a conviver, era educado, mas frio.
Uma noite, depois de um jantar particularmente tenso, Rodrigo seguiu Lucas para o quintal pequeno. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre por que você me odeia. Lucas acendeu cigarro, hábito que escondia dos pais. Não odeio você especificamente, odeio o que você representa. Que é desigualdade, injustiça. Você tem bilhões enquanto a gente passa fome, e aí aparece querendo comprar nossa família como se fôssemos mercadoria. Você tá certo, é injusto. Lucas piscou, não esperando concordância. Então admite? Admito. Sistema é injusto. Eu me beneficiei dele enquanto vocês foram esmagados. E agora estou usando o dinheiro que esse sistema me deu para comprar algo que não deveria ser comprado. E isso não te incomoda? Incomoda profundamente. Mas estou fazendo assim mesmo porque estou desesperado. Lucas deu tragada. Por que bilionários são sempre tão patéticos quando ficam velhos? Querem comprar amor, redenção, perdão. Porque percebemos tarde demais que construímos impérios vazios e não temos tempo para reconstruir direito. Então você sabe que isso é bullshit? Tudo isso? Sei, mas é melhor que a alternativa. Que é? Morrer completamente sozinho em hospital, sem ninguém segurando minha mão quando for. Lucas ficou quieto. Isso é tudo o que você quer? Alguém segurando sua mão? Basicamente. Por que não contrata enfermeira? Porque enfermeira é paga para cuidar, não para se importar. Eu quero alguém que pelo menos finja se importar. Lucas balançou a cabeça. Você é fudido, velho. Tipo, psicologicamente fudido. Eu sei. E isso não conserta nada. Você ainda vai morrer sozinho. Porque no fundo, a gente tá fingindo. E você sabe disso. Eu sei. Mas vou fingir que não sei. Porque é tudo o que tenho. Lucas olhou para ele com algo que poderia ser pena. Isso é mais triste que imaginei. E voltou para dentro. Mas algo mudou nessa conversa. Lucas não ficou menos hostil, mas ficou menos cruel. No terceiro mês, Rodrigo teve primeira internação. Crise de dor aguda, não controlável em casa. Teresa foi com ele para o hospital. Ficou a noite inteira, dormindo em cadeira desconfortável. Quando Rodrigo acordou às 6 da manhã, ela estava ali. Você não precisava ficar. Eu sei. Perdeu trabalho, dinheiro. Não importa. Por quê? Teresa o olhou cansada, mas gentil. Porque ninguém deveria estar sozinho em hospital. E porque eu me importo. Você não deveria. Provavelmente não, mas importa mesmo assim. Rodrigo sentiu lágrimas. Algo que não sentia há décadas. Obrigado. Teresa segurou a mão dele. A gente começou isso como negócio, mas para mim, parou de ser faz tempo. Quando? Quando você ajudou Pedro com lição pela primeira vez. Vi como você olhou para ele, como se fosse coisa mais preciosa do mundo. E percebi, você não está fingindo com ele. Você realmente se importa. Importo. Com todos vocês. Mais do que deveria, mais do que planejava. Bom, porque a gente também se importa. Mesmo o Lucas, embora ele negue. E naquele momento, em quarto de hospital, segurando mão de mulher que conhecia há 3 meses, Rodrigo sentiu algo que nunca tinha sentido. Sentiu-se amado. Talvez fosse falso, talvez fosse comprado, mas parecia real. E naquele momento, era suficiente. Quando recebeu alta 2 dias depois, chegou em casa e encontrou decoração. Bem-vindo de volta, vô Rodrigo, em banner mal feito que Pedro claramente fez. A família inteira estava lá, até Lucas. Achamos que ia gostar, Marina explicou. Rodrigo não conseguiu falar, apenas acenou agradecimento. Naquela noite, durante jantar, João anunciou: consegui emprego. A mesa explodiu em comemoração. Onde? Como? Teresa perguntou. Pequena oficina mecânica. Salário é só 2.200, mas é começo. Isso é maravilhoso. Rodrigo observava a família celebrando e percebeu. Eles não precisavam mais do dinheiro desesperadamente.
Os 5 milhões iniciais tinham estabilizado tudo. Eles podiam romper contrato quando quisessem. Teriam penalidade, perderiam segunda metade, mas sobreviveriam. E mesmo assim, ficaram. Aquilo significava algo. Mais tarde, Rodrigo conversou com João. Parabéns pelo emprego. Obrigado. João, vocês sabem que podem sair, certo? Romper contrato? Vocês têm dinheiro suficiente agora para sobreviver sem os 5 milhões finais? João o encarou. Você quer que a gente saia? Não, mas quero que saibam que tem opção, não estão presos. A gente sabe, mas decidimos ficar. Por quê? João suspirou. Honestamente, no começo foi pelo dinheiro, mas agora você cresceu em mim, velho, de forma irritante. Você é família agora, de verdade, não fingida. Rodrigo sentiu algo quebrar e se reconstruir dentro dele simultaneamente. De verdade? De verdade. Você é chato às vezes, não sabe fazer tarefas básicas, faz perguntas óbvias, mas também você ouve quando eu falo, respeita minha casa, trata minhas crianças com carinho e você tá morrendo e assustado e humano. E como eu posso não me importar? Eu estou te pagando. E daí? Dinheiro não cria o que sinto quando Pedro corre para te abraçar quando chega da escola, ou quando Marina pede conselho sobre faculdade, ou quando Teresa fala que você faz ela lembrar do pai que perdeu. Rodrigo não tinha palavras. Então sim, João continuou, você comprou família no início, mas o que temos agora, você não comprou. A gente escolheu dar. E pela primeira vez na vida, Rodrigo entendeu diferença entre transação e relação. No 4º mês, Rodrigo estava visivelmente pior. Caminhava com dificuldade. Dor era constante. Começou a usar cadeira de rodas ocasionalmente. Família ajustou. Pedro empurrava a cadeira de rodas orgulhosamente. Marina lia para ele quando estava cansado demais para ler sozinho. Lucas, surpreendentemente, começou a cozinhar coisas que Rodrigo conseguia comer. Apetite estava indo. E João e Teresa cuidavam dele com gentileza que Rodrigo nunca tinha experimentado. Uma tarde, Rodrigo estava na varanda pequena quando Teresa se sentou ao lado. Posso perguntar algo pessoal? Sempre. Você tem medo de morrer? Rodrigo pensou. Tinha, muito, mas agora, menos. Por quê? Porque não vou morrer sozinho, vou morrer cercado de vocês. E isso tira muito do medo. Teresa ficou quieta por momento. Rodrigo, tem algo que preciso te contar. O quê? Ela respirou fundo. Eu também estou doente. O mundo de Rodrigo parou. O quê? Câncer de mama, estágio 3. Descobri 6 meses atrás. Teresa, por que não disse nada? Porque não tinha dinheiro para tratamento e não queria preocupar a família. Então, decidi apenas deixar acontecer. Mas agora vocês têm dinheiro, por que não começou o tratamento? Comecei. Quimioterapia. O dinheiro que você deu, metade foi para pagar dívidas e estabilizar família. Metade foi para meu tratamento. Rodrigo sentiu o chão desaparecer. João sabe? Sabe. Ele não está procurando trabalho só por dignidade. Está procurando com seguro-saúde para me ajudar. E as crianças? Não sabem. Não quero assustá-las. Rodrigo segurou as mãos dela. Por que você está me contando? Porque você precisa saber. Se não der certo, você precisa saber que João vai estar sozinho com 3 filhos e os 5 milhões finais vão precisar deles. Qual o seu prognóstico? 50% de sobrevivência em 5 anos com tratamento agressivo. Mas tratamento é caro, muito caro. Quanto? 300 mil, talvez mais. Rodrigo não hesitou. Eu pago. Não vou aceitar mais dinheiro de você além do acordado. Por que não? Porque já está aceitando demais. Rodrigo, você já deu 5 milhões. Já está pagando pelos últimos meses da sua vida. Não posso pedir mais. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. E eu estou recusando. Eles ficaram em silêncio tenso.
Rodrigo finalmente falou: Teresa, eu tenho bilhões. Literalmente bilhões. Sem herdeiros, sem família. Quando eu morrer, vai tudo para o governo em impostos ou para instituições que nem sei quais. Deixa eu usar enquanto posso, para ajudar pessoas que amo. Teresa olhou para ele com lágrimas nos olhos. Você nos ama? Amo, de verdade. Não é mais fingimento. Não sei quando parou de ser, mas parou. Rodrigo, deixa eu fazer isso. Por favor, deixa eu usar dinheiro que acumulei egoisticamente para fazer uma coisa boa. Uma coisa que realmente importa. Teresa chorou. Você é um bom homem. Não, fui homem terrível a maior parte da vida, mas estou tentando ser bom nos últimos meses. É tudo o que posso fazer. Teresa o abraçou, e Rodrigo a abraçou de volta. E ali, na varanda de casa simples, duas pessoas doentes se segurando. Rodrigo percebeu. Tinha comprado família, mas ao longo do caminho tinha realmente ganhado uma. Naquela noite, Rodrigo convocou reunião familiar. Preciso falar algo importante. Todos se sentaram na sala apertada. Descobri sobre a doença da Teresa. Crianças congelaram. João fechou olhos. Teresa olhou para o chão. Mãe, gritou Marina. Você tá doente? Estou, filha, mas vou ficar bem. Por que não contou pra gente? Não queria preocupar. As crianças explodiram em perguntas, lágrimas, medo. João tentou acalmar, mas estava emocionado demais. Rodrigo levantou a mão. Ouçam, sua mãe precisa de tratamento. Tratamento caro. E eu vou pagar. Silêncio. Lucas foi primeiro a falar. Isso não estava no contrato. Eu sei. Por que você faria isso? Rodrigo olhou para cada um deles. Porque vocês são minha família, e família cuida um do outro. Mas você tá pagando pra gente ser sua família? Lucas gritou. Isso não é real. Começou assim, mas não é mais. Pelo menos não pra mim. Como a gente sabe que você não tá só comprando mais coisas, como sempre fez? Rodrigo ficou quieto. Não sabem. Não posso provar. Mas vou fazer de qualquer jeito, porque não posso não fazer. Entende? Eu amo vocês, de verdade. E quando você ama alguém, você faz o que pode para proteger. Marina estava chorando. Você realmente nos ama? Com todo o meu coração, que admito, aprendi a usar só recentemente. Mas sim. Pedro correu e abraçou o Rodrigo. Eu também te amo, vô! E isso quebrou qualquer tensão restante. Teresa chorava, João chorava, Marina chorava. Até Lucas tinha olhos vermelhos. E Rodrigo, homem que nunca chorou em reunião de negócios, que nunca demonstrou emoção em 30 anos de carreira, chorava abertamente. Sinto muito, ele soluçou. Sinto muito por ter sido egoísta a vida toda. Sinto muito por nunca ter amado ninguém. Sinto muito por estar aprendendo tarde demais. Mas obrigado. Obrigado por me ensinarem. Obrigado por me aceitarem. Obrigado por serem minha família. João se levantou e abraçou o Rodrigo. Você é nossa família. Contrato ou não, dinheiro ou não, você é nosso. E ali, em sala de 3 por 4 metros, família de 7 pessoas, 6 de sangue, 1 de escolha, se abraçou. E pela primeira vez em 52 anos, Rodrigo Mendes pertencia a algo maior que ele mesmo. Os próximos dias foram um turbilhão. Rodrigo mobilizou toda a sua rede médica, conseguiu o melhor oncologista de São Paulo, tratamento experimental de última geração, tudo que dinheiro podia comprar. Teresa protestou fracamente, mas Rodrigo não deixou. Você me deu família, isso não tem preço. Deixa eu te dar chance de sobreviver, é o mínimo. João tentou agradecer, mas Rodrigo cortou. Não agradece, vocês me deram mais nesses 4 meses do que eu consegui em 50 anos. A dívida é minha. E realmente parecia. Lucas procurou Rodrigo um dia, coisa rara.
Preciso falar. Claro. Eles saíram para o quintal. Eu te julguei errado, Lucas disse abruptamente. Não, você me julgou certo. Eu era tudo que você pensava. Era, mas não é mais. Obrigada. Eu não sei como processar isso. Você literalmente comprou minha família e eu odiava você por isso. Mas agora você tá salvando minha mãe e tá morrendo e tá sendo humano e eu não sei como odiar isso. Não precisa gostar de mim, Lucas. Mas eu gosto. Tipo, contra minha vontade, mas gosto. Você é irritante e privilegiado e simboliza tudo que tá errado com o capitalismo. Mas também, você é gentil com Pedro, paciente com Marina, respeita meu pai, ama minha mãe e eu não tenho raiva mais. Rodrigo sorriu. Isso é o mais próximo de declaração de afeto que vou receber de você? Provavelmente. Aceito. Lucas quase sorriu. Você é esquisito, velho. Já me disseram. Foi no 5º mês que Rodrigo teve a crise. Dor insuportável, sangramento interno, internação urgente. Toda a família foi para o hospital. Ficaram na sala de espera, enquanto Rodrigo era estabilizado. Doutora Helena saiu depois de 3 horas. Ele está estável, mas é questão de tempo. Semanas, talvez. A família absorveu em silêncio. Podemos ver ele? João perguntou. Podem, mas ele está sedado, não vai responder. Eles entraram no quarto. Rodrigo estava pequeno na cama de hospital, conectado a máquinas, pálido. Pedro começou a chorar. Vô vai ficar bem? Teresa pegou o filho. Não sabemos, amor, mas ele sabe que a gente está aqui. Marina segurou a mão de Rodrigo. Não vá embora ainda. A gente ainda precisa de você. E ali, naquele quarto de hospital, família fez vigília. Rodrigo acordou 2 dias depois. A primeira coisa que viu foi todos ali. Teresa dormindo em cadeira, João encostado na parede, exausto. Marina lendo, Lucas no celular. Pedro enrolado no sofá pequeno. Eles tinham ficado. Oi, ele disse fracamente. Todos acordaram imediatamente. Rodrigo! Teresa correu para ele. Como você tá? Vivo, por enquanto. Não fala assim. É verdade, mas obrigado por ficarem. Onde mais a gente estaria? Rodrigo olhou para cada um. Vocês sabem que não precisam, certo? Contrato não exige vigília hospital. João se aproximou. Para de falar de contrato. Não é sobre contrato faz tempo. Então, sobre o quê? Família. A gente fica porque quer, porque você importa. Mesmo sendo originalmente transação? Especialmente sendo originalmente transação. Porque transformamos transação em amor. E isso é milagre, tipo. Rodrigo sentiu lágrimas. Eu não mereço vocês. Provavelmente não, Lucas disse, mas estava sorrindo. Mas tem mesmo assim. Rodrigo saiu do hospital semanas depois, mas todos sabiam, estava no fim. Ele ficou primariamente na cama. Family tinha transformado sala em quarto improvisado para ele. Não podia mais se levantar sozinho. Comida era difícil. Respirar era trabalhoso. Mas ele não estava sozinho. Sempre tinha alguém com ele. Teresa lendo em voz alta, João assistindo futebol e narrando jogadas, Marina contando sobre escola, Pedro desenhando ao lado da cama, Lucas apenas sentando ali, presença silenciosa. Foi numa dessas tardes que Rodrigo chamou João. Preciso acertar coisas legais. Meu advogado vem amanhã. Rodrigo, por favor, deixe eu fazer isso enquanto ainda posso pensar claro. João assentiu. O advogado veio no dia seguinte. Rodrigo estava lúcido, mas claramente próximo do fim. Quero fazer mudanças no testamento. Estou ouvindo. Tudo, absolutamente tudo que possuo, vai para a família Santos. João, Teresa, Lucas, Marina, Pedro. João, que estava no canto do quarto, interveio. Rodrigo, não. Sim,
Vocês me deram família. Vou dar segurança. Não é igual, mas é algo. São bilhões. 4 bilhões líquidos após impostos, aproximadamente, divididos igualmente entre os 5. 800 milhões cada. O advogado estava digitando. Alguma condição? Rodrigo pensou. Sim, uma. Que eles não esqueçam que família importa mais que dinheiro. Que não cometam meus erros. Que usem riqueza para viver, não para substituir vida. Isso não é condição legal? Então faça sugestão, pedido, último desejo, seja lá como se chama. Entendido. Documentos foram assinados, testemunhados, legalizados. Quando o advogado saiu, João confrontou Rodrigo. Você não precisava fazer isso. Precisava. Vocês salvaram minha vida, literalmente. Não biologicamente, mas em todos os jeitos que importam. A gente só te deu família. Only? João, você me deu tudo. Eu morria sozinho em apartamento vazio, sendo encontrado semanas depois por empregada. Agora vou morrer cercado de pessoas que amo. Vocês me deram morte digna. É presente mais precioso possível. João estava chorando. Você nos deu mais. Impossível. Vocês me deram humanidade de volta. Naquela noite, Rodrigo reuniu família. Quero que saibam, esses 5 meses foram melhores da minha vida. Rodrigo, Teresa começou, deixa eu terminar. Eu vivi 52 anos construindo coisas, prédios, empresas, fortunas, e foi tudo vazio. Então vivi 5 meses com vocês, e foi mais real que todo o resto combinado. Você também foi real pra gente, Marina disse. Obrigado por deixarem velho idiota que comprou família aprender a ser parte dela de verdade. Pedro abraçou Rodrigo cuidadosamente. Ele estava frágil agora. Você é o melhor vô do mundo, mesmo sendo vô pago. Não é mais pago, agora é de verdade. E era, de alguma forma, milagrosamente, tinha se tornado real. Rodrigo piorou rapidamente nas semanas seguintes. Doutora Helena disse que era questão de dias. Família se revezava. Sempre alguém com ele. Sempre mão para segurar. Foi numa terça de manhã, com o sol entrando pela janela, que Rodrigo acordou e soube. Era o dia. Ele podia sentir. Corpo desistindo. Sistemas falhando. João, ele chamou fracamente. João, que estava sentado ao lado, se aproximou imediatamente. Tô aqui. Chama todos. É hora. João entendeu. Saiu e voltou com todos. Teresa, João, Lucas, Marina e Pedro. Todos ao redor da cama. Obrigado, Rodrigo disse, voz quase sussurro. Por tudo. Não vá embora ainda, Pedro. Chorou. Tenho que ir, campeão. Mas vou feliz, porque vocês me mostraram o que importa. Ele olhou para cada um. João, você me ensinou dignidade. Mesmo quando desesperado, manteve honra. Admiro isso. João estava chorando demais para responder. Teresa, você me ensinou compaixão. Viu humanidade em mim quando nem eu via. Obrigado. Teresa segurou mão dele, lágrimas escorrendo. Lucas, você me manteve honesto. Nunca deixou eu esquecer minhas falhas. Precisava disso. Lucas assentiu, incapaz de falar. Marina, você me inspirou. Seu sonho de ser médica, sua dedicação, continue. Você vai mudar o mundo. Marina soluçou. Pedro, você me ensinou alegria pura, aceitação sem julgamento. Foi o primeiro a me chamar família. Nunca esqueço. Pedro abraçou Rodrigo, chorando. Eu amo vocês, todos, mais que tudo que construí em vida. Vocês são o meu legado real. Também te amamos, Teresa disse. Rodrigo sorriu fracamente. Nunca pensei que eu viria isso, e realmente significaria algo. Sua respiração estava ficando irregular. Não tenha medo, João disse. A gente está aqui,
não vai estar sozinho. Eu sei. É por isso que não tenho medo. Rodrigo fechou olhos. Obrigado por me ensinarem a viver antes de morrer. E cercado por família, comprada, escolhida, real, Rodrigo Mendes respirou pela última vez. João verificou o pulso, olhou para Teresa, balançou cabeça. E família que tinha sido comprada, mas se tornado real, chorou junta. O funeral foi pequeno. Família Santos, doutora Helena, alguns executivos da empresa, obrigação, não amor. João fez eulogia. Rodrigo Mendes era homem complicado, bilionário que morreu em casa de 3 cômodos na Zona Leste, CEO que largou o império para viver com família pobre, homem que nunca teve nada que importava até os últimos 5 meses de vida. Ele olhou para o caixão. Ele nos contratou. Literalmente pagou para a gente fingir que éramos família dele. E no começo, a gente fingiu, fez o combinado, cumpriu o contrato. Pausa. Mas algo aconteceu. Ele parou de ser cliente e virou pai, avô, família. Não sei quando exatamente. Foi gradual. Mas um dia olhei para ele ajudando meu filho menor com lição de casa e pensei, esse homem se importa de verdade. João estava chorando agora. Rodrigo cometeu erros a vida inteira. Ele admitia isso. Trabalhou demais, amou de menos, construiu império, mas morreu sem herdeiros, até nos encontrar. Ele olhou para a família. Mas nos últimos meses, ele acertou. Aprendeu a amar. Aprendeu a ser família e nos ensinou que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher diferente. João respirou fundo. Ele disse que a gente deu morte digna para ele. Mas verdade, ele deu vida digna para a gente. Não só o dinheiro, embora isso mude tudo, mas ele mostrou que pessoas podem crescer, mudar, aprender. Silêncio na capela. Descanse em paz, Rodrigo. Você finalmente encontrou o que procurava. E nós também. Enterro foi em cemitério simples. Rodrigo tinha especificado. Nada ostentoso. Quero estar perto de gente normal na morte, já que evitei na vida. Quando todos foram embora, família Santos ficou. Ainda parece irreal, Marina disse. 5 meses atrás a gente nem conhecia ele. E agora sinto como se tivesse perdido o pai. João respondeu. Porque perdeu, Teresa disse suavemente. Não de sangue, mas de escolha. E talvez isso seja mais forte. Lucas, que tinha estado quieto, finalmente falou. Eu julguei ele tão duramente. Achei que era só bilionário querendo comprar consciência limpa antes de morrer. E era, João disse, no começo. Mas virou mais. E eu quase perdi isso por orgulho. Mas não perdeu, Teresa disse. Você abriu seu coração eventualmente. E ele viu, e amou você do mesmo jeito. Pedro colocou flores no túmulo. Tchau, vô. Obrigado por ser minha família. E ali, em cemitério ensolarado, família Santos se despediu do homem que os tinha comprado e depois genuinamente amado. Semanas depois, advogado convocou família para a leitura oficial do testamento. Quando revelou os números, 4 bilhões divididos entre 5 pessoas, a sala ficou em choque absoluto. Isso não pode estar certo, João gaguejou. Está completíssimo correto. 800 milhões de reais para cada um, líquido de impostos. Lucas estava branco. A gente é bilionários? Tecnicamente, quase. 800 milhões cada. Marina estava calculando mentalmente. Isso é, eu posso fazer medicina, qualquer faculdade do mundo, e ainda sobra para fazer qualquer coisa que quiser pelo resto da vida, o advogado completou. Teresa estava chorando. Ele realmente fez isso, deu tudo pra gente. Não tudo, o advogado corrigiu. Ele deixou 50 milhões para criar fundação em nome dele, com uma missão específica. Qual? Ajudar famílias pobres pagando tratamento médico, especialmente câncer,
Ele queria que outros tivessem chance que ele comprou para você, senhora Teresa. Teresa soluçou mais forte. Ele era bom homem. No final, sim, o advogado concordou. Demorou, mas chegou lá. Havia também carta, endereçada à família. O advogado entregou. João abriu com mãos tremendo. Leu em voz alta. Querida família Santos, se estão lendo isso, significa que morri. E espero que cercado de vocês, como planejado. O dinheiro que deixei não é pagamento. Pagamento já foi feito. Os 10 milhões do contrato original. Isso é diferente. Isso é herança. Porque vocês são minha família de verdade. João, use o dinheiro para nunca mais sentir vergonha de não prover. Você é bom homem. Sempre foi. Circunstâncias não definem valor. Teresa, garanta tratamento completo. Sobreviva. O mundo precisa de pessoas como você. Lucas, sei que odeia dinheiro de exploração capitalista. Então, use ele para consertar sistema. Seja a mudança que quer ver. Você tem fogo necessário. Marina, realize sonho de ser médica. Seja médica que cura corpo e alma, como doutora Helena, como eu gostaria de ter sido em meus negócios. Pedro, nunca perca sua capacidade de amar sem julgamento. Foi você quem me aceitou primeiro, sem questionar. Isso é dom raro. Vocês me deram 5 meses de família. Dou a vocês segurança para a vida toda. Não é troca justa. Vocês deram mais, mas é tudo que posso dar. Não cometam meus erros. Não escolham dinheiro sobre amor. Não trabalhem tanto que esqueçam de viver. Não morram sozinhos em luxo quando poderiam viver cercados de amor em simplicidade. Obrigado por me salvarem. Não de morte, essa era inevitável, mas de morrer sem nunca ter vivido. Vocês me deram vida nos momentos finais, e por isso sou eternamente grato. Com amor genuíno. Algo que aprendi tarde, mas aprendi bem. Rodrigo Mendes. PS. João tem arquivo separado com detalhes de todas minhas empresas. Se quiser trabalhar em alguma, elas são suas agora. Se não quiser, venda. Faça o que achar melhor. Confio em você. PPS. Lucas, deixei minha biblioteca para você. São livros sobre economia, justiça social, redistribuição de riqueza. Talvez ajude em sua revolução. PPPPS. Marina, há fundo específico de 100 milhões para sua educação médica e para criar programa de bolsas para estudantes pobres de medicina. Pague para frente. PPPPPS. Pedro, a conta com 10 milhões só para você, mas só pode acessar aos 25 anos. Até lá, espero que tenha aprendido que dinheiro é ferramenta, não objetivo. Se não aprendeu, seus pais me desapontaram. Brincadeira, impossível me desapontar. Quando João terminou de ler, todos estavam chorando. Ele pensou em tudo, Marina disse. Até no final estava cuidando da gente, Teresa acrescentou. Lucas pegou a carta, releu o PPS dele. Ele me conhecia melhor do que eu pensava. Ele conhecia todos nós, João disse. Nos 5 meses, prestou atenção de verdade, viu quem somos e amou mesmo assim. Então, o que fazemos agora? Pedro perguntou. Boa pergunta. Nos meses seguintes, família Santos navegou nova realidade de ser imensamente rica. João lutou com isso. Não trabalhei para isso, não mereci. Teresa discordaria. Você deu algo para ele que dinheiro não podia comprar. Isso vale. Eventualmente, João aceitou. Usou parte do dinheiro para abrir pequena ONG, treinamento profissional para desempregados de longa data, algo que ele gostaria de ter tido. Rodrigo construiu o império sozinho, João explicou. Eu vou usar a fortuna dele para ajudar outros não precisarem fazer sozinhos. Lucas teve uma crise existencial maior.
Como posso aceitar dinheiro de bilionário quando passo vida criticando bilionários? Teresa respondeu: usando o dinheiro dele para fazer o que ele não fez, ajudar o sistema a mudar. Lucas acabou usando fortuna para financiar cooperativas de trabalhadores, programas de moradia popular, educação gratuita. Virou ativista rico. Irônico, mas efetivo. Rodrigo teria rido disso. Ele disse: bilionário criando antibilionário. Marina foi para a melhor faculdade de medicina do país, mas também criou programa de bolsas. 50 estudantes pobres por ano teriam educação médica completa paga. Rodrigo me mostrou que dinheiro sem propósito é vazio, ela disse. Então vou garantir que médicos de todas as classes existam. Pedro ainda era criança, então o dinheiro ficou em trust, mas ele insistiu em doar parte para causa específica. Quero ajudar crianças sem família, como o vô Rodrigo era. Criaram um orfanato modelo. Pequeno, apenas 20 crianças, mas com tudo o que precisavam: educação, amor, estrutura. Rodrigo cresceu sem nada, Pedro explicou. Essas crianças não vão. E Teresa? Teresa sobreviveu. Tratamento experimental funcionou. Remissão completa em 18 meses. Rodrigo salvou minha vida, literalmente, ela disse. Agora preciso viver de forma que honre isso. Ela abriu centro comunitário no bairro. Aulas gratuitas, assistência médica básica, distribuição de comida. Nada glamouroso, mas necessário. Rodrigo construiu arranha-céus, ela disse. Eu construo comunidade. Ambos são importantes. 3 anos após morte de Rodrigo, família Santos estava completamente transformada. Não só financeiramente, embora isso fosse óbvio, mas emocionalmente, espiritualmente. Eles tinham aprendido lições que Rodrigo levou 50 anos para aprender e tinham recursos para aplicá-las. Em aniversário de 3 anos da morte dele, se reuniram no túmulo. Lembra quando ele chegou? Rodrigo perguntou. Tão formal, tão deslocado? Com terno de R$15.000 tentando morar em nossa casa minúscula? João riu. E a gente fingindo gostar dele, Lucas acrescentou, mas estava sorrindo. Vocês fingiam? Pedro perguntou. Eu sempre gostei dele. Você sempre foi mais esperto que nós, Teresa disse, bagunçando o cabelo do filho. Ficaram em silêncio por um momento. Ele mudou tudo, João finalmente disse. Não só financeiramente, mas ele mostrou que é possível mudar, que nunca é tarde. E que família é escolha, Marina acrescentou. E que amor não se compra, Lucas disse, mas pode-se aprender. Ele aprendeu bem, Teresa confirmou. Pedro colocou flores frescas. Amo você, vô. Obrigado por escolher a gente. E ali, 3 anos depois, família que tinha sido comprada por 10 milhões e herdado 4 bilhões, percebeu algo. O dinheiro tinha sido a menor parte do presente. O presente real foi Rodrigo mostrando que transformação é possível, que amor pode crescer em solo improvável, que família não é sangue, é escolha e compromisso e estar presente. Vocês acham que ele está feliz? Pedro perguntou. Onde quer que esteja? Espero que sim, João disse. Ele morreu com algo que nunca teve em vida. O quê? Paz e certeza de que era amado. Teresa pegou mão de João. Ele nos deu tanto e tudo o que queria era não morrer sozinho. Conseguiu, Lucas disse suavemente. Ele não morreu sozinho. Morreu cercado de família, real, genuína família. E agora? Marina perguntou. Como honramos isso? Vivendo, João respondeu. Vivendo do jeito que ele gostaria de ter vivido, com amor, com propósito, com família em primeiro lugar. E ajudando outros, Teresa acrescentou, como ele finalmente ajudou. Ele foi herói? Pedro perguntou. João pensou. Não, ele foi humano, falho, cometeu erros terríveis maior parte da vida. Mas no final, ele tentou consertar. E isso conta.
começou a chover levemente. Família se preparou para ir, mas Pedro parou, olhou para o túmulo. Sabe o que é engraçado, vô? Você comprou a gente, literalmente pagou para ter família, e todo mundo acha que isso é triste. Pausa. Mas eu acho bonito, porque você estava tão sozinho, tão desesperado, que inventou um jeito, e deu certo. Você encontrou amor mesmo procurando errado. Pedro sorriu para o túmulo. Então, obrigado por estar tão desesperado, porque sua solidão trouxe você para a gente, e a gente ficou melhor por conhecer você. Família olhou para Pedro com admiração. Uma criança de 11 anos tinha articulado o que todos sentiam. Ele estaria orgulhoso de você, Teresa disse. Dele todos, João corrigiu, de todos nós. E saíram, deixando Rodrigo Mendes descansar em paz, finalmente completo, finalmente amado, finalmente em casa. 10 anos depois, João Santos estava em escritório confortável, mas não luxuoso de sua ONG, quando recebeu convite incomum. Entrevista para documentário sobre seu sogro? Ele tinha que rir. Sogro era termo estranho para Rodrigo, mas tecnicamente correto. Ele tinha adotado família. João aceitou. Entrevistador veio semana depois. Jovem, sério, claramente fascinado pela história. Então é verdade? Rodrigo Mendes, bilionário, pagou sua família para adotá-lo? É verdade, João confirmou. E vocês aceitaram? Aceitamos. Estávamos desesperados financeiramente, e ele ofereceu quantia que mudava tudo. Muitos diriam que isso é antiético, vender afeto. João suspirou. Tinha ouvido isso milhares de vezes nos 10 anos desde a morte de Rodrigo. Talvez seja, mas contexto importa. A gente não tinha comida suficiente, aluguel atrasado, minha esposa tinha câncer sem tratamento. Rodrigo ofereceu solução. Mas vocês fingiram amar ele. No começo, sim, foi transação. Mas João pausou, escolhendo palavras. Você já fingiu algo tanto tempo que virou verdade? Como assim? No começo, tratávamos Rodrigo bem porque era contrato. Mas humanos não são máquinas. Convivência força a intimidade, e intimidade gera afeto real, mesmo começando falso. Quando virou real? João pensou. Não houve momento específico, foi gradual, mas lembro do dia que percebi. Rodrigo estava doente, internado, e eu estava genuinamente preocupado. Não porque contrato exigia, mas porque me importava, e isso assustou e libertou simultaneamente. Por que assustou? Porque complicava. Era mais fácil quando era só transação, mas amor real bagunça tudo. O entrevistador consultou notas. Vocês herdaram 4 bilhões. Alguns dizem que deu certo porque ficaram ricos. Deu certo porque Rodrigo morreu não sozinho. João corrigiu firmemente. Dinheiro foi consequência, não objetivo. Pelo menos não no final. Mas admite que começou pelo dinheiro? Absolutamente. Não vou mentir. Aceitamos porque precisávamos, mas ficamos porque amamos. Há diferença. E Rodrigo, ele realmente amou vocês ou só comprou ilusão? João sorriu tristemente. Ele amou, de verdade. Aprendi a reconhecer amor dele. Era desajeitado, ele não tinha prática, mas era genuíno. Nos últimos meses, ele teria dado tudo por nós, e literalmente deu. Não se arrepende de aceitar acordo original? Todo dia, e nenhum dia. Como assim? Arrependo de ter vendido algo sagrado. Família não deveria ter preço. Mas não arrependo do resultado. Ganhamos pessoa incrível em nossas vidas. Rodrigo nos mudou, para melhor. O entrevistador mudou o foco. Sua família usou herança para causas sociais. Por quê? Porque Rodrigo nos ensinou lição final. Dinheiro sem propósito é vazio. Ele acumulou bilhões e morreu sozinho. A gente herdou bilhões e escolheu diferente. Usar para conectar, não isolar. Ele ficaria orgulhoso? Espero que sim. Espero que onde quer que esteja, saiba. Nós aprendemos. Não cometemos erros dele. E isso é verdadeiro legado. Entrevista continuou por horas. No final, entrevistador fez última pergunta.
Se pudesse voltar, recusaria o acordo. João não hesitou. Não, porque conheci Rodrigo, amei Rodrigo, perdi Rodrigo. E isso valeu cada momento de desconforto, cada segundo de dúvida moral, cada questionamento ético. Mesmo começando como transação financeira, especialmente começando assim, porque prova que até situações imperfeitas podem gerar amor real, que transformação é possível, que nunca é tarde. Pausa. Rodrigo comprou família, mas no processo comprou chance de transformação e aproveitou. Virou o homem melhor em 5 meses que foi em 50 anos. Se isso não é redenção, não sei o que é. O documentário foi lançado ano depois. Chamava-se O Milionário que Comprou Família, uma história de redenção improvável. Viralizou. Milhões de visualizações, debates acalorados, alguns criticando família Santos por vender dignidade, outros defendendo como pragmatismo necessário em sistema quebrado. Mas maioria apenas chorou. Chorou pela solidão de Rodrigo, pela coragem de admitir desespero, pela transformação gradual, pelo amor que cresceu em solo improvável. E chorou porque reconheceram algo universal. Todos tememos morrer sozinhos, e até bilionários estão dispostos a pagar qualquer preço para evitar isso. Marina Santos, agora a doutora Marina Santos, cirurgiã oncológica, foi entrevistada também. Rodrigo me inspirou a ser médica, ela disse. Não porque ele estava doente, mas porque vi 2 tipos de medicina. Medicina que curou o corpo dele, temporariamente, e medicina que curou a alma dele, permanentemente. E percebi, quero fazer ambas. Ela tinha criado clínica única, tratava pacientes terminais gratuitamente, mas também conectava eles com famílias temporárias, voluntários que passavam tempo com pacientes sozinhos. Basicamente replicando o que Rodrigo comprou, mas oferecendo grátis, ela explicou, porque ninguém deveria precisar pagar por não morrer sozinho. Lucas Santos tinha se tornado ativista famoso, usava fortuna herdada para financiar causas progressistas. Rodrigo era tudo que eu deveria odiar, ele disse em entrevista. Bilionário que fez fortuna em sistema exploratório, mas ele também foi homem que percebeu o erro e tentou consertar. E isso me ensinou. Não importa quanto você errou, importa se você tenta consertar. Ele tinha criado fundação com missão específica, redistribuição de riqueza sem esperar bilionários morrerem. Rodrigo redistribuiu na morte, Lucas explicou. Quero criar sistema que redistribui em vida. Pedro Santos, aos 18, ainda estava descobrindo o caminho, mas uma coisa era certa. Vô Rodrigo me ensinou que família é escolha, então vou passar vida escolhendo pessoas, não por sangue, mas por amor. Ele trabalhava no orfanato que tinha ajudado a criar. 20 crianças que ele visitava semanalmente. Rodrigo nunca teve isso, Pedro disse. Cresceu sem família escolhendo ele. Então vou garantir que essas crianças tenham. Teresa Santos tinha sobrevivido. 15 anos após diagnóstico, ainda estava viva, saudável, ativa. Rodrigo me salvou literalmente, ela disse. Pagou o tratamento que eu nunca poderia pagar, e agora passo cada dia tentando merecer essa segunda chance. Seu centro comunitário atendia 1000 famílias por mês. Pequeno comparado ao problema, mas significativo para 1000 famílias. Rodrigo construiu arranha-céus, mas morreu vazio, ela refletiu. Eu construo conexões pequenas, mas morro plena. Aprendi com o erro dele. E João? João tinha encontrado paz. Por anos, me senti culpado, ele admitiu. Aceitei dinheiro para fingir amar alguém. Isso viola algo fundamental. Mas o amor que senti acabou sendo real. E Rodrigo morreu amado genuinamente. E isso absolve muito. Ele tinha escrito o livro Comprando Família, Nossa História Improvável com Rodrigo Mendes. Best-seller, traduzido em 20 idiomas. A mensagem central era simples. Família é construída, não achada. E às vezes, construção começa em lugares inesperados. 20 anos após morte de Rodrigo,
Família Santos se reuniu. Agora eram muito mais que 5. João e Teresa tinham mais 2 filhos. Lucas era casado com 3 filhos próprios. Marina tinha gêmeos. Pedro estava noivo. Família tinha crescido para 17 pessoas. E todas conheciam a história de Rodrigo. De como vô Rodrigo tinha comprado Família Santos e depois genuinamente se tornado parte dela. É história estranha para contar netos, Marina riu. Mas é nossa história, João disse, e não tenho vergonha. Eles visitaram o túmulo. Agora tinha a placa bonita, Rodrigo Mendes, empresário, filântropo, pai, avô. Amado tinha sido adição de família. Rodrigo especificou apenas empresário originalmente, mas família insistiu, ele tinha sido mais. Pedro, agora 28, prestes a casar, falou: Vô, você nunca vai conhecer minha noiva, ou meus futuros filhos, mas eles vão conhecer você através de histórias. Vão saber que transformação é possível, que amor pode crescer em solo improvável, que nunca é tarde para mudar. Marina acrescentou: E vão saber que você nos salvou, não só financeiramente, mas nos mostrou caminho diferente. Caminho onde dinheiro serve amor, não substitui. Lucas, agora 37, disse algo surpreendente. Eu te julguei duramente, Rodrigo. Pensei que você era símbolo de tudo errado com o mundo, mas você também foi símbolo de algo certo, capacidade humana de crescer. Obrigado por crescer conosco. João e Teresa, agora nos 60, ficaram por último. Você chegou na nossa vida como transação, João disse. 10 milhões por 5 meses de fingimento. Negócio simples. Mas saiu como família, Teresa completou. Real, amada, genuína família. Você transformou transação em amor, e isso é milagre. João continuou. 20 anos. Você já está mais tempo morto que esteve vivo conosco. Mas impacto permanece. Cada dia fazemos escolhas baseadas no que você nos ensinou. Cada decisão reflete lições que você pagou caro para aprender e gentilmente compartilhou. Teresa tinha lágrimas. Obrigado por nos escolher. Entre todas as famílias do mundo, você escolheu nós. Família bagunçada, quebrada, desesperada. E nos transformou. E deixou ser transformado. Isso é amor verdadeiro. A família Santos ficou ali 3 gerações agora, unidas por homem que comprou o caminho para dentro delas. E no silêncio do cemitério, poderia jurar que sentiam presença dele, aprovação dele, amor dele. Porque no final, Rodrigo Mendes tinha conseguido o impossível. Tinha comprado família e transformado em real. E isso, contra todas as probabilidades, todas as críticas, todos os julgamentos morais, isso tinha funcionado. Esta é a história sobre solidão, sobre desespero, sobre fazer escolha antiética por razão humana, sobre transformação que ninguém esperava. Rodrigo Mendes não foi herói. Foi homem falho que cometeu erros 50 anos e tentou consertar em 5 meses. Não foi redenção completa, impossível em tão pouco tempo, mas foi tentativa genuína. Família Santos não foi vítima ou vilã, foi família desesperada fazendo escolha impossível e transformando transação suja em amor limpo. A pergunta não é: foi ético aceitar dinheiro por afeto? A pergunta é possível amor real crescer de fundação falsa? E a resposta, surpreendentemente, é sim. Com trabalho, com honestidade, com vulnerabilidade. Amor pode crescer em qualquer lugar, até em contrato de 10 milhões de reais. O maior patrimônio não tem preço, mas às vezes, ironicamente, precisa ser comprado para ser descoberto. E essa é a lição final de Rodrigo Mendes. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher família sobre fortuna, mesmo que você precise pagar para aprender isso. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like aqui abaixo. Nos comentários, me conta, você já colocou trabalho ou dinheiro acima das pessoas que ama? Essa história te fez refletir sobre suas prioridades?
Compartilhe sua história comigo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está trabalhando demais e esquecendo de viver. Com aquele amigo que precisa lembrar que família importa mais que fortuna. Com quem precisa ouvir que nunca é tarde para mudar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão emocionar, transformar e te fazer repensar o que realmente importa na vida. Porque no final, o maior patrimônio não se compra, ele se constrói. Um abraço de cada vez. Um jantar compartilhado de cada vez. Um eu te amo de cada vez. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, você está construindo império ou cultivando amor? Um grande abraço a todos e até breve!